Olá, Thiago Alves aqui. Hoje eu estou aqui em casa de volta e resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho uma reflexão, algo que aconteceu comigo essa semana que me chamou bastante atenção, especificamente ontem. Eu estava vendo meus e-mails e recebi um e-mail de uma empresa muito forte aí no segmento do Pilates, uma das maiores potências aí no país. Eles têm um marketing muito agressivo, são muito bons no que fazem, no sentido de publicidade e divulgação. E algo me chamou muita atenção nesse e-mail que eles estavam divulgando uma live, um evento, um evento ao vivo aí na internet, falando especificamente sobre gestão de estúdios, focando em gestão de estúdios. E a minha surpresa foi porque esse é um tema que eles nunca abordaram, nunca foi falado, e nunca tinha visto eles trabalharem esse tema. Eles são focados mais em aula, enfim, em outras frentes do Pilates, e isso me chamou bastante atenção. Mas até aí tudo bem, eu resolvi entrar para ver, né, dar uma olhada qual que seria o conteúdo, até porque é algo interessante, acho que a gente sempre pode aprender. E foi o que foi a minha maior surpresa, porque o tema do, desse workshop, enfim, dessa aula online que vai ter, são dizer os três pilares, os três principais pilares do estúdio de Pilates. E isso me deixou um pouco surpreso, fiquei até não tive muita reação, porque é justamente como eu abordo. Quem já fez o curso comigo, quem fez gestão no Pilates sabe que eu trabalho nos pilares, pessoas, processos e negócios. Já deixei vídeos, tem vídeos aí rolando no canal, tem vídeos no Instagram, enfim, tem bastante conteúdo falando sobre isso, que é como eu divido os estúdios, né, de como você precisa trabalhar nesses três principais pilares. E eu achei interessante até pela abordagem parecida. Logicamente eu não sei quais são os três pilares que ele menciona, até porque essa aula não aconteceu ainda, vai acontecer. Mas me chamou a atenção a abordagem e a forma de trazer, né, de explorar essa futura aula. Não sei se foi uma coincidência, não sei, enfim, não tenho como prever ou como deduzir nada, não sei realmente o que aconteceu. Mas o fato é que isso me trouxe uma reflexão. E foi isso que eu resolvi compartilhar hoje com vocês. Tá? Se você que está me assistindo, em algum momento já se sentiu copiado, já se sentiu invadido, já se sentiu que alguém que estava aí perto de você, seu estúdio que estava aí do lado, uma pessoa que é teu concorrente, utilizou artifícios de cópia, utilizou de algum artifício que usou alguma das suas ideias para se promover, você já se sentiu de alguma forma desse jeito? Como é que você reagiu a isso? E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Fica ligado aí na vinheta, porque eu vou te falar as duas formas que você pode lidar com isso e as duas principais lições que você pode tirar com essa situação. Fica ligado que o vídeo está imperdível. Olá, Thiago aqui. Então, como eu falei hoje, eu vou falar sobre algo que me aconteceu. Eu trouxe uma reflexão, acho que pode caber e pode fazer sentido para algum de vocês que estão assistindo meu vídeo. Como eu falei no começo, eu recebi um e-mail essa semana de uma grande empresa do Pilates, falando sobre um workshop, um curso online que eles vão fazer gratuito, que eu entendo que seja uma estratégia de lançamento do curso online, né? Lançamento semente que chama, que vão ser 3 aulas sobre gestão. E o que me chamou a atenção foram dois fatores. Primeiro, que eles nunca tiveram essa abordagem, nunca trabalharam de gestão, mas né, até aí tudo bem, acho que é legal. É importante que quanto mais gente falando, mais o mercado vai ficando maduro e as coisas vão ficando melhores. O conhecimento, o nível de conhecimento maior é muito melhor para todos os negócios, e eu acho que isso é importantíssimo porque, como eu sempre falo, as empresas, pequenas e microempresas que tocam o nosso país, que são responsáveis aí por 70% dos empregos, enfim, uma boa parte do PIB. Então acho que toda e qualquer iniciativa que ajude essas empresas é muito positivo. Mas me chamou a atenção porque é algo que eu venho falando, já tenho conteúdo rolando, já fiz também meus cursos online e presencial. E aí eu entrei para ver o detalhamento e vi que ele falava sobre 3 pilares,
que é justamente a abordagem que eu uso. Eu falo sobre 3 pilares: pessoas, processos e negócios. Esses 3 pilares foram criados por mim dentro dessa minha metodologia gestão no Pilates, que é algo que a gente vem praticando no nosso estúdio já há 8 anos, que vem ajudando a gente a alcançar os resultados que a gente teve, e baseado no Balance Scorecard, que é um estudo da administração, é um estudo científico baseado em literatura, eu não fiz nada da cabeça. E o Balance Scorecard, ele trabalha a empresa em áreas, eu separei esses 3 pilares, enfim. E me chamou a atenção eles usarem o termo 3 pilares. Logicamente eu não estou aqui para acusar ninguém, eu nem sei qual que é o intuito deles, nem sei se eles vão usar os pilares dessa forma, e também não. E se usar também não tem problema nenhum, acho que está tudo certo. Só que me chamou a atenção que de certa forma eu me senti no momento meio copiado, como se estivessem me imitando. E aquilo me despertou um sentimento diferente, que até então eu não tinha acontecido falando desses conteúdos, e me veio a reflexão de que talvez isso possa ser uma realidade até para os estúdios de Pilates. Talvez você aí no seu bairro tenha aberto um estúdio, teve um concorrente que abriu e botou o preço mais baixo que o seu, botou um preço parecido com o seu, você começou a trabalhar uma outra frente, sei lá, botou Neo Pilates, aí o estúdio vizinho foi lá e botou Neo Pilates, você começou a trabalhar com Pilates em grupo, eles foram lá e botaram Pilates em grupo. E aí como é que gera esse sentimento? Como é que a gente lida com isso, né? Quais são as o que a gente pode fazer, que deve fazer quando esse tipo de coisa acontecer? Quando você sentir que alguém está te copiando, ou quando você se sentir que está sendo é, modelado de alguma forma por alguém. Volto a falar, não sei se é o caso, tá? Não estou acusando a empresa, não sei se é o caso do curso deles, também não vi. Eu estou falando do sentimento que eu tive, que talvez pudesse acontecer. Enfim, e eu resolvi trazer isso nessa reflexão. E quando a gente fala disso, eu acho que isso serve para qualquer situação da nossa vida. Toda vez que você passar por um dilema parecido com esse, um dilema na sua vida, uma questão que envolva um pouco emocional e decisões que você vai tomar pessoais e profissionais, existem 2 formas básicas de você reagir. Tá? Vamos supor, nesse exemplo hipotético, que realmente a empresa estivesse copiando, modelando, utilizando um modelo parecido que o meu, enfim, baseado ou não no que eu fiz. Eu tenho 2 alternativas. E são 2 alternativas que eu falo, são baseadas no discurso do Paulo Vieira, que é minha grande inspiração, mentor, eu acho que é o cara aí. E ele fala que você pode reagir sempre de 2 formas. Então, existem 2 formas de você lidar com isso. Você pode ser o que o Paulo Vieira chama de vítima sofredora, ou você pode ser o que ele chama de herói aprendiz. Vítima sofredora é aquela pessoa que vai ficar se lamentando, que vai achar, meu Deus, olha só, fizeram isso, estão me imitando, agora baixaram o preço, agora estão aqui do meu lado, agora estão fazendo tudo que eu faço, e vai falar mal deles, e vai, enfim, reclamar, e vai tentar, de alguma forma, denegrir a imagem, ou vai ficar se vitimizando toda hora, arranjando uma desculpa, um pretexto para dizer que agora que não vai dar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, está tudo errado, enfim, usando artifícios para se convencer e até tentar convencer os outros que esse concorrente, enfim, esse estúdio, essa pessoa está errada. Ou você pode ser o herói aprendiz, você pode pegar essa situação e tomar alguma lição dessa situação. Você pode tirar algum aprendizado, como qualquer outra situação da sua vida. Você pode pegar uma situação adversa, algo que talvez, como este caso hipotético, ou como o caso de alguém, algum estúdio concorrente ter abrido do seu lado, utilizar as mesmas formas de aula, utilizar os mesmos, enfim, a mesma estratégia que você usa. Você pode tirar isso como uma lição, você pode aprender e evoluir e tentar de alguma forma utilizar isso ao seu favor, utilizando isso como um aprendizado e se tornando mais forte, tentando utilizar, enfim, inovar, utilizar novas estratégias, buscar aprimorar ainda mais a qualidade dos seus serviços, das suas aulas. Isso é muito importante. Dentro desses 3 pilares que eu falo sobre processos, e o processo muito importante é a aula. Então, se você tem alguém que está lá, que você sente que de certa forma está te copiando, está imitando, está querendo fazer igual a você, você tem que tomar isso como um aprendizado e tentar de alguma forma inovar ainda mais, trazer algo
algum diferencial mais no seu negócio, agregar mais valor, principalmente na parte da aula. Tá? Você precisa dedicar e focar na parte da aula. E aí, como eu falei, nesse caso hipotético, eu não sei se é o caso, não sei se é cópia ou não. Eu estou falando somente do sentimento que me veio e por isso eu trouxe a reflexão. A gente tem essas duas formas de agir. A gente pode ser a vítima, ficar se vitimizando, ou você pode ser o herói e aprender a ir para cima. E quando você é o herói, quando você aprende e você vai para cima, existem duas coisas básicas, duas lições que, que me veio à cabeça, que eu acho que eu aprendi nesse episódio. São duas lições importantes que eu acho que a gente pode tirar de situações como essa. Tá? A primeira é que se isso acontece, se existe alguma forma de cópia, ou alguma forma de alguém tentar modelar o seu negócio, mais uma vez, não sei se é o caso desse curso específico, não, no curso não aconteceu, só me chamou a atenção o uso dos termos três pilares, que achei parecido com o que eu uso, mas também não sei se é, e se for, para mim também está tudo certo, não tem problema. Mas quando isso acontece, se isso acontecer com o seu estúdio, acontecer perto de você, a primeira lição que você tem que aprender e a primeira lição que você vai tirar é que talvez, de alguma forma, você está fazendo algo muito bom. Tá? Se as pessoas estão perdendo o tempo delas, dedicando o tempo delas a tentar copiar você, é porque realmente você está trazendo alguma coisa de bom, um conteúdo bom, algo relevante para o teu segmento de mercado. Recentemente eu ouvi o Paulo Vieira falando no último Método CIS que ninguém atira pedra em árvore que não gera fruto. Então, se as pessoas estão tentando te copiar, estão tentando te atacar, estão tentando utilizar o teu método, é porque provavelmente isso está gerando algum fruto, isso está dando algum retorno e elas percebem que isso pode ser positivo e pode ser bom até para eles modelarem e gerar um novo negócio. Então, se você tem um concorrente que está aí modelando, te imitando, te copiando, enfim, desde que não viole os direitos autorais, né, se for o caso, mas se ele está aí te copiando, cara, acredite, é porque você tem uma coisa boa e você precisa focar nisso, focar no que você tem de bom, focar no que você tem de melhor e investir na criatividade, investir na inovação e de certa forma continuar se destacando, porque a empresa que está na frente é aquela empresa que inova, que gera mais e que continua, de certa forma, até sendo modelada, porque quem modela, tudo bem, existem alguns exemplos de muito sucesso de empresas que modelaram outras, ou até países. O Japão é muito famoso por isso. Ele pega algo pronto e copia e gera algo de muito valor, às vezes até mais valor do que o produto original. Mas ainda assim, se quem gerou a ideia, se quem é a base do fundamento que gerou aquele item a ser copiado, continuar inovando e continuar focando na evolução do seu produto, a probabilidade é que ele esteja sempre na frente, esteja sempre se destacando. Então essa é a primeira lição, é que você, se isso acontece com você, se aconteceu com você, se você de alguma forma, em algum momento, sentiu que seu modelo de negócio foi copiado, ou que alguém te imitou, é porque realmente você tem algo de muito bom, algo de muito valor, algo que é relevante. Você deve focar nisso e deve continuar focado e investindo no que tem de bom dentro do seu negócio. E a segunda lição que eu trago, talvez essa lição mais importante, é justamente o que eu falei um pouco antes, é você cuidar com os direitos autorais e com as questões legais do seu negócio. Você tem a sua marca registrada, você já deu pedido de registro de entrada, pedido de entrada no registro da sua marca, você tem algum procedimento que você usa, você de alguma forma patenteou. Patentear às vezes é mais complicado no nosso país, mas você documentou isso. Eu, no meu caso, tenho gerado vídeos desde o final do ano passado, falando basicamente sobre gestão. Já dei 3 turmas presenciais, já abri online 4 vezes e tem vários vídeos aí no canal, se você olhar. Tem todo um histórico falando do meu conteúdo, eu falo dos pilares, eu foco muito nisso. Já falei, já fiz webinários online sobre temas como
análise de DISC no Pilates, ferramentas de gestão que são muito bacanas. Então eu tenho tudo isso documentado e tenho um histórico sobre isso. Então eu já venho falando sobre isso, já o domínio gestão no Pilates é meu. Então eu já tenho um histórico de uso dessas nomenclaturas e dessas ferramentas, enfim, dessa abordagem desse conteúdo. Isso me garante que o uso é meu, garante que as pessoas não vão usar? Não, não garante. Também não quero ter o domínio de propriedade de nada, porque são estudos. Isso eu acho que se eventualmente, volto a repetir, não sei se é o caso, que estão copiando ou não, mas caso isso aconteça, se for isso, eu acho que é até positivo, porque estão tirando algo de bom. Mas o fato é que eu já venho falando sobre isso, já tenho abordado esse tema em algum tempo e já tenho trabalhado esses pilares dentro do negócio. Então essa é a dica. Se você tem isso, se você está trabalhando, se você está inovando, deixe claro, registre, utilize, faça vídeos, gere conteúdo de valor sobre o que você tem de bom, sobre a sua forma de dar aula, sobre a sua abordagem, sobre as suas estratégias. Tente deixar claro, tente mostrar para o mundo que você faz isso. Se você tiver as vias legais de fazer isso, através de registro de marca, registro de patente, se você criar uma nova metodologia, um novo tipo de pilates, enfim, é importante que você utilize as ferramentas legais. Mas também é importante que você documente e registre o que você faz, que você deixe isso de alguma forma clara e evidenciada para que você possa ser reconhecido também como o pioneiro nesse assunto. Enfim, existem até casos de jurisprudências de pedidos de marca, onde a pessoa conseguiu comprovar que ela utilizava aquela marca há mais tempo do que a pessoa que pediu o registro e ela teve o direito de usar a marca. Então tudo é meio subjetivo quando a gente fala em leis, em processos legais e jurídicos dentro do nosso país. Tudo é meio subjetivo e tudo pode acontecer. Então, se você tiver isso de alguma forma documentado, se você tiver como comprovar a utilização dessa sua metodologia, dessa sua forma de utilizar, desse seu nome, talvez isso já seja, já conte a seu favor e você pode usar isso em algum momento, se for o caso. Mas o fato é que é importante utilizar os artifícios legais, principalmente registro de marca. Acho que esse talvez seja o detalhe mais importante dentro desse vídeo. Se você não tem o seu registro de marca, entre com o seu pedido de registro de marca, faça a consulta no INPI, veja se a marca já é registrada, veja se alguém já usa esse nome, porque lá na frente você pode se incomodar com isso, você pode ter problemas, você vai ter que provar para A mais B que você já utiliza, enfim. Então tome bastante cuidado com isso. Mas não se desanime se isso está acontecendo com você, se tem alguém te copiando, fica tranquilo, porque você está fazendo algo bom. Não foque na parte ruim, não gaste sua energia com, com coisas ruins e pensando o porquê, enfim, e querendo criar estratégias para combater quem possivelmente estiver te imitando, e foque suas energias no que você é realmente bom, naquilo que você sabe fazer, naquilo que você tem de melhor, naquilo que você se destaca, que é provavelmente as suas aulas, enfim, seu estúdio, seu negócio. Tá? Não deixe de focar nisso. Então essas são as lições. Não seja vítima, seja o herói, aprenda com as adversidades, e toda concorrência ela é boa, faz crescer. É importante que você utilize isso como um combustível para você poder alavancar o seu negócio. Tá? Antes de terminar, eu queria pedir para você dar uma olhada aí no canal, curtir, comentar, compartilhar, veja esse conteúdo, procura os conteúdos dos pilares, tem conteúdo sobre gestão, tem conteúdo falando muita coisa do curso, é muito tudo de graça e está sendo toda semana. Então compartilha, comenta, curte e ativa a notificação, porque toda semana está saindo conteúdo novo. Um grande abraço e até a próxima.